Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco em mais uma edição uma edição online, né, da nossa atividade na Casa do Caminho, uma instituição espírita cristã que fica em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, bem no centro do estado de São Paulo. Por conta da quarentena, do isolamento social, nós estamos fazendo essa mesma atividade que acontece na Casa do Caminho todo sábado, a partir das 18h30. Agora nós estamos fazendo ela online, graças à cessão desse espaço maravilhoso pela Rede Amigo Espírita, quem a gente toda vez agradece. E já faz muito tempo que a gente ora sempre pela Rede Amigo Espírita, por todos os veículos espíritas que foram surgindo ao longo dos anos, facilitando o nosso acesso ao conhecimento da doutrina, as palavras maravilhosas que a gente sempre escuta pela internet a respeito do Espiritismo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Vivian. Boa noite, Estela. Boa noite. Boa noite, E hoje nós estamos com um convidado, a Vivian traz para a gente esse pessoal do NEP, do Brasil afora, e hoje a gente está com o Iama Jesus Freitas Lopes. É isso, Iama? Falei certinho o seu nome. Falou sim. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade do serviço. Bom trabalho a todos. Gratidão. Muito bem. Hoje nós temos um tema específico, né? Como a gente sempre faz. O nosso convidado fala a respeito desse tema, depois nós vamos também interagindo, né? Porque essa é também uma característica do trabalho da Casa do Caminho aos sábados, mas seguindo o nosso formato da reunião física, né? A gente começa com a leitura que o Gustavo vai fazer para a gente também como a prece de abertura do trabalho, obviamente. Perfeito. Gustavo. Perfeito. Então vamos dar início à nossa reunião, que nós possamos elevar os nossos corações ao nosso Pai Celeste, ao nosso Mestre, nosso irmão Jesus, e pedir para que nós tenhamos forças, que tenhamos o alimento necessário por meio do poder da prece, nesses dias inéditos, mas tão necessários para o nosso crescimento e aprendizado. E que seja abençoado essa nossa reunião, ou essas reflexões trazidas pela espiritualidade, através de intuições e estudos acerca do tema tão indispensável que é a caridade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como de costume, faça uma leitura de um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, como o tema não poderia deixar de ser outro, é o capítulo 5 do capítulo Fora da Caridade não há salvação, tá? Olha um trechinho do item 10, que são as instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Ele é ditado pelo espírito Paulo, ou seja, o apóstolo, né? Paulo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. E na leitura do livro Espíritos, vamos ler a pergunta 886. Perguntou Kardec aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Responde os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Bom, realizadas essas leituras iniciais, passo a palavra ao nosso querido amigo, nosso irmão convidado, para que ele faça a seu desejo, as impressões acerca do tema de hoje da caridade. Fique à vontade. Iama, se depois também você, antes de terminar esse nosso encontro aqui especial, queria que você contasse a respeito do trabalho da sua casa com os idosos que você estava descrevendo com a gente, que é muito legal. Mas aí você decide se você quer falar agora ou falar ao final, tá bom? Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite à comunidade que participa da casa, que tem frequentado, aqueles que participam via online, que estão estreitando os laços com a comunidade espírita. Meu nome é o Iama, eu sou de Belém do Pará, mas atualmente eu moro em Cajazeiras, na Paraíba.
e trabalho em Cajazeiras, na Paraíba, numa casa que funciona um abrigo de idosos. A casa e o abrigo de idosos, eles começaram de uma só vez. A dirigente é espírita e recebeu uma missão da espiritualidade de procurar determinadas pessoas em Cajazeiras para ajudar num trabalho com idosos. E ela se dirigiu ao lugar e as pessoas de fato existiam e pelo nome ela encontrou todos eles, enfim. Só que ela jamais imaginava que ela estava indo para coordenar a casa. Ela achou que fosse só ajudar no serviço. Mas muito pouco tempo depois que ela estava ajudando a casa, a dirigente do serviço que estava construindo o abrigo, ainda funcionava só a casa espírita, mas estava construindo um abrigo na adjacência do mesmo terreno que a casa funcionava, desencarnou de um câncer. E ela foi tocando a obra só por enquanto, e está lá há 23 anos. Funciona um abrigo de idosos na casa, não há ambientes comuns entre a casa e o abrigo de idosos, o espaço da convivência coletiva dos idosos. São 14 idosos na casa e a casa vive da caridade, da providência de Deus e do serviço que a espiritualidade opera, sobretudo lá. São 14 idosos e os irmãos que trabalham, que frequentam a casa, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, enfim. A prefeitura ajuda muitíssimo lá com vigia e alguns técnicos, enfim. Mas a casa funciona pela caridade e com um serviço vinculado a esse trabalho com políticas de idosos, com o cuidado de idosos. É um trabalho lindo, é uma casa de uma energia extremamente reconfortante e que tem feito um trabalho ímpar, né, lá, que todos estão convidados a conhecer quando vierem pela Paraíba para os encontros da Semana Espírita do Estado, da conferência que sempre há em todos os estados. Quando vierem para a conferência na Paraíba, por favor, tirem um tempinho para vir conhecer a casa de perto. São todos muito bem-vindos e bem-vindas. A Vivian já está montando uma excursão para ir para lá, viu? Pode ficar sossegado. Pronto, vão ser muito bem recebidos. Tenham bondade. Pessoal, caridade é uma das referências basilares da codificação espírita. Tanto é a tal ponto que caridade ela é a expressão e a categoria que vai fechando a síntese das leis morais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, há as leis morais, que começa com a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de conservação, de destruição, de reprodução, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, que é uma única lei, e a lei da perfeição moral. Quando chega a lei de justiça, amor e caridade, é uma espécie de síntese que começa a se delinear da terceira parte das leis morais no Livro dos Espíritos. E é importante que a gente entenda essa lei, não somente como a síntese que ela instaura nas leis morais dessa terceira parte, mas como uma e única coisa. Não são três coisas. Não há uma lei de amor, uma outra lei de justiça e uma outra lei de caridade. É uma lei universal que nos informa que não há amor sem justiça, não há justiça sem amor, e não há amor e justiça sem caridade. São três bases de uma única e mesma lei. Quando a gente escuta na casa espírita de que nas vidas passadas, é uma forma muito didática que os preletores na tribuna espírita usam de dizer nas incursões pela carne que já tivemos, porque didaticamente é algo que chama-se vidas, a árvore de vidas nos estudos teológicos do hebraico, do Pentateuco, por exemplo, mas essa árvore de vidas, ela faz referências de diversas vidas, de diversos sujeitos, de diversos espíritos. Mas na doutrina espírita nós partilhamos um pouco dessa essência, porque, na verdade,
desde quando nós começamos a existir, há milhares e milhares de anos atrás, nós estamos dentro de uma mesma e única vida. Ora, dentro da carne, no plano espiritual material, ora, fora da carne, no plano espiritual sutil, faz parte do mesmo plano espiritual, mas dentro de uma mesma e única vida. É por isso que a vida é eterna, é por isso que a vida é imorredoura, porque nós estamos dentro de uma mesma e única jornada, tal qual nós estamos dentro de uma mesma e única vida, com várias incursões pela carne, e não com várias vidas. A lei de justiça, amor e caridade tem essa unicidade, tem essa coadunação, com uma mesma e única referência de ser, sentir, comportar-se. Eu acho que travou. Travou. Deu uma Voltou? Voltou, agora voltou. Então, isso é muito interessante para a gente, porque quando o amor, por exemplo, ele não é justo, ele é permissivo, ele é absolutizante, ele não é grandioso, ele é ciumento, ele é cerceador. Só há amor pleno com um ponto de justiça. E só há amor e justiça do ponto de vista da transcendência de uma vida numa jornada espiritual, quando esse amor e justiça ele é eivado, transpassado, sedimentado na caridade. A caridade ela tem 3 nuances dentro de um mesmo movimento. Há a caridade material, a caridade moral e a caridade essencial. São 3 faces de um único fenômeno. Então, nós já entendemos que amor, justiça e caridade faz parte da mesma lei. Vamos tentar agora referencializar a caridade para que a gente compreenda mais e melhor amor e justiça nessa conjunção com caridade. Então, a primeira face e a mais material, a mais compreendida comumente da caridade, está na caridade material, que é essa caridade dos insumos, da matéria, da concessão, do desapegar-se. Praticando a caridade material, nós vamos nos desentralhando a alma, nós vamos nos tornando menos apegados, mais leves, confrontando o egoísmo, a vaidade, o orgulho, confrontando o fato de nós vivermos sepultados, enterrados na órbita do nosso próprio umbigo. A caridade material é aquilo que vai nos tirando do padrão vibratório da órbita do nosso próprio umbigo. Por exemplo, nos nossos guarda-roupas, nós temos roupas que nós nunca mais usaremos. Nós temos roupas no nosso guarda-roupa que nós usaremos mais 2, 3 ou no máximo 4 vezes e nunca mais usaremos essas roupas. E das roupas que nós usamos, nós temos aí um percentual muito baixo daquelas que são realmente úteis a nós. A questão 704 do Livro dos Espíritos nos lembra que só o útil é necessário, o supérfluo para uma alma em desenvolvimento nunca o é. Então, a 704 também fala dessa necessidade de desentralhar o espírito, de desentralhar a consciência, de caminharmos numa direção de constituição para uma leveza de alma, mente, espírito e corpo, essa inteireza do ser. Então, por que nós não damos as coisas que nós não usamos mais nos nossos guarda-roupas? Por que não é a camisa pela camisa, não é o jeans pelo jeans, não é aquela peça por aquela peça? É porque ele representa materialmente algo que é purga, uma chaga, algo que a gente não consegue se desvencilhar, desprender. Não é a peça pela peça, é a representação do apego, do uso, da posse, da escravização para aquele algo que a gente ainda vincula ao espírito. Então, a caridade, na visão espírita, ela ajuda a esse desentralhamento, esse desapego, esse trabalho de confrontação do egoísmo, do orgulho e dessa vinculação materialista a algo que a gente imagina posse.
imagina ter um ledo engano. Então, a caridade material é essa da primeira instância, do trabalho na direção do revolver, do silêncio, do refazer, do realinhamento. A caridade não está constituída, obviamente, quando a gente empreende nessa dimensão, quando a gente trabalha nessa dimensão. Ela está muito longe da sua mais pura essência. É um começo. Não é quando as pessoas chegam na nossa casa e pedem, por exemplo, uma comida, por vezes, as pessoas, irmãos como nós, pegam aquela banana mais madura, aquela banana Aqui eu não quero de jeito nenhum. E pega e doa aquela banana. Aquela doação daquela banana menos útil para mim é uma expressão de um início dessa caridade material, que precisa qualificar-se em profundidade e extensão, mas é um começo. Que esse começo não dure tanto, não persista tanto. Quando a gente começa a perceber essa necessidade de dar conta desse desentralhamento da alma pela caridade material, nos chama a atenção a caridade moral. A caridade moral foi instituída... Pois não, Vivian? Deixa eu aproveitar, antes de você entrar na caridade moral, eu tô meio muda aqui, porque eu fiquei muito pensando nisso que você falou do guarda-roupa. Porque isso muito tem dentro de nós, e eu tenho bastante. E isso me doeu na alma, sabia? E aí eu pensei, nessa fala da caridade material. É interessante que quando a gente fala caridade, o que vem em mente na nossa ainda capacidade de reflexão permeada por práticas religiosas que nós nas outras vidas estamos acostumados a fazer, né? É a esmola, é a questão do dinheiro, da materialidade. E aí, você falando isso, eu me lembrei que a esmola, até um tempo atrás, e até hoje em algumas mentes, a esmola, ela é como se fosse a expiação do pecado, essa caridade material. Porque na época em que, para os judeus, isso era verdadeiramente o que eles sentiam e pensavam, tanto que eles equiparavam como um sentimento que devia ser exibido, né? A esmola. E depois os profetas também entendiam como que aquele que recebia a esmola deveria receber como se fosse um direito, né? Então, nós ainda estamos enraizados nesse sentimento de doar a partir da prática da caridade material. É isso que eu estava fazendo, essa reflexão, né? Difícil para a gente dar aquela roupa que você fala, eu vou emagrecer, ou eu vou ter uma ocasião para usar. A gente está preso nisso ainda, né? A gente tende a gente tende a doar aquilo que a gente não quer mais usar. Então, é a roupa que já, muito provavelmente, para quem a gente está dando, também não vai ter condição de usar, né? A gente não dá o que está bom ainda. A calça que ainda está boa, a blusa que ainda está boa, aquilo que a gente ainda gostaria de usar. A gente dá só o que a gente não quer. E só essa caridade... O Yama, vou aproveitar esse ato aqui para agradecer, porque nós estamos com pessoas nos acompanhando aqui de Caraguatatuba, que é o Alexandre Vieira, a Célia Coutinho, no Rio de Janeiro, a Maria Aparecida Silva, né? O Luiz Eduardo, que é do Rio Grande do Norte, São Vicente, muito obrigado. O Mário Domingos, que é de Portugal, a gente agradece a presença de vocês todos. Luiz Eduardo, a Edna Sobrinho, boa noite para vocês todos, a Anaíse Cruz, boa noite para todo mundo, e se vocês quiserem participar, vamos participando. Vocês vão fazendo as perguntas que depois o Yama vai responder. Respondemos juntos. E veja, Estela, e agora veja que é interessante que a gente perceba que essa outra nuance da caridade, a caridade moral, ela não é um estágio para além da caridade material. A caridade material, moral e essencial, elas caminham
numa mesma conjunção. Não existe uma para quem e outra para além da outra. Não. Fazem parte do mesmo fenômeno de lapidação do espírito. Obviamente, para algumas frequências vibratórias que não alcançaram a sutileza dessa circunscrição de caridade, fala mais alto a necessidade da caridade moral, percebe melhor, atua melhor na caridade material. Mas não significa dizer que aquela frequência vibratória esteja isenta das outras nuances que, de fato, constituem a essência da caridade em si, que é a moral e a essencial. Vamos a elas. Em Mateus 5,44, Jesus diz assim: bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Jesus estava aí constituindo o cerne da caridade moral. Eu quero pegar esse exemplo que o Gustavo trouxe para a gente no exórdio, na abertura aqui, na leitura da questão 886 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Então, um pouco antes de entrar nesse esclarecimento que está aí, o âmago da caridade moral, que está em Mateus 5,44, e na 886 do Livro dos Espíritos, quero falar de uma experiência que um amigo meu partilhou comigo bem recentemente. Ele também é de Belém do Pará, e o centro espírita que ele trabalha entrega sopa para moradores em condição de rua na Praça da República. Então eles saem 11h30, meia-noite, 1h da manhã, 1h30, distribuindo sopa. E não vale entrar com R$50 para casa, por exemplo. Digamos que o Gustavo diga: eu não tenho tempo de fazer a sopa, eu quero contribuir com R$50, vocês compram uma carne e vocês se organizam aí. Não vale. O tempo, a dedicação, tem que ir para lá para casa, cortar as garrafas PET, higienizar, fazer a sopa, cantar, rezar. Depois daquele movimento todo de concessão do tempo, de doação de si na sopa, coloca-se num tacho, coloca-se numa fiorina e sai para a Praça da República. Aí já é 11h, 11h30, serve a sopa. Ele disse: eu não entendi, porque eu dei sopa num quarteirão inteiro. Quando eu fui para o próximo quarteirão, a fiorina ainda vinha lá atrás, antes do quarteirão que eu tinha entregado. O pessoal estava um quarteirão atrás de mim. Daí eu não entendi porque eles eram tão lentos. Aí eu corri, peguei outra garrafa PET, enchi de sopa e saí andando. A dirigente do centro veio, colocou a mão no meu ombro e disse: fulano, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou dando sopa para os moradores em condição de rua. Ela disse: meu filho, a gente não está aqui só para dar a sopa. Você precisa olhar no olho dele, conversar com eles, perguntar de onde eles são. Emanar uma energia vibratória de reenergização, de realinhamento, de oração. Você precisa de uma forma ou de outra, ver se é possível, tocar no ombro dele, tocar nele, no ombro dele. Leve uma energia nesse seu toque de cura. Pergunte pela família dele, de onde ele é, converse com ele, olhe no olho dele, aprenda com ele. Então ele disse: eu estava achando que eu estava abafando, porque para mim, quanto mais sopa eu desse para mais pessoas, mais caridoso eu estava sendo, mais realizador da caridade eu estava sendo. E depois que ela me disse isso, Dona Luzinete me disse isso, eu não tinha onde meter a cara, eu não tinha condição, eu procurando um buraco para me enfiar. Então vejam que a caridade material, quando aquela pessoa chega na porta da casa da gente e pede uma comida, pede um alimento, que a gente leva, aquela parte do insumo, do produto, do material, é a menor parte, é menos de 10%. Porque a energia, a vibração, o olho no olho, perguntar, a atenção, ela é a essência da caridade. É aquilo que nos afiniza, que nos irmana, que movimenta dentro de nós uma essência do espírito que somos, como uma molécula infinitesimal do Deus vivo Criador.
O espírito que somos é uma molécula infinitesimal do próprio Deus. Nós somos parte constitutiva de algo que estava em Deus, era Deus, e que saiu das entranhas de Deus, que com Deus estava, e foi insuflado nas narinas, daquela analogia do boneco de barro do Gênesis, e constituiu a Nefesh. A Nefesh, o ser vivente, tem a fisiologia da alma gravada nela, Deus. E quando a gente cuida de um irmão, quando a gente desenvolve esse trabalho de fazer aos outros o que a gente gostaria que fosse feito a nós, e a gente irmana essa energia, a gente movimenta essa unidade cósmica, divinal, essa essência do Deus vivo, que constitui o espírito que somos. Então, a caridade é esse movimento de lapidação de quem realmente somos, do padrão vibratório que nós precisamos emanar para, com a vida do espírito que somos, portas afora do coração na direção do outro. Porque a nossa distância de Deus é exatamente a mesma distância que a gente tem do irmão. Então, muitos acham, Estela, Gustavo, Vivian, os espectadores da casa, muitos acham que a nossa distância que a gente tem de Deus é aquela distância proporcional ao volume de orações. A gente chega, conversa com a pessoa que a gente ama em casa, e diz assim, eu ando tão longe de Deus, eu tenho me sentido tão exaurido. E a pessoa, por quê? Eu tenho rezado tão pouco, eu tenho dado tão pouco em contato com Deus. Engana-se. É claro que a oração é necessária, ela nos harmoniza, ela nos realinha energeticamente, ela é uma parte do processo de comunhão com Deus. Mas a oração, o volume, a frequência dela, por mais que ela nos ajude, não estabelece a nossa distância em relação a Deus. O que configura a nossa distância em relação a Deus é a distância que nós temos do outro, do irmão. A mesma distância que a gente tem do irmão é a mesma distância que a gente guarda de Deus. Mas Posso te interromper um minutinho? Claro, por favor. Você estava falando, tem um grupo religioso, eu não sei se eles fazem isso no Brasil inteiro, mas eles fazem muito aqui em São Carlos, que são as Testemunhas de Jeová. Aos finais de semana, eles batem nos portões e vão conversando com as pessoas, né? E todo mundo fica bravo com eles, acha ruim porque eles batem cedo na porta da casa, né? E eu sempre que eu vejo, aqui perto tem um templo deles e frequentemente eles batem aqui em casa. E eu os admiro profundamente, porque você, no sábado de manhã, domingo de manhã, você bater na porta das pessoas, sabendo que elas não vão te atender muito bem, né? Na maior parte das vezes, mesmo assim insistir com calma, eles são muito educados, eles são muito gentis quando eles falam com a gente, e eu também fico imaginando quantas casas eles batem no domingo de manhã, que a pessoa tá triste, tá deprimida, tá muito sozinha, porque é quando bate a tristeza, a depressão da pessoa, normalmente é à noite, nos finais de semana, né? Que ela não tem aquela agitação toda, aquela movimentação toda. Eu fico imaginando o bem que eles fazem quando eles batem nas casas das pessoas para conversar, para falar de Deus, né? Isso num tempo em que as pessoas têm vergonha de falar sobre Deus, têm vergonha de falar de Jesus, de entrar numa roda e ao invés de ficar falando mal de político e etc., falar de Deus, falar de Jesus, e eles se propõem a fazer isso. Eu admiro profundamente o trabalho deles. Perfeito, Estela, perfeito. Os discípulos disseram ao Cristo, Senhor, mas quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos faminto e te demos de comer? Quando foi que te vimos prisioneiro e te visitamos? E aí o Cristo lembra, todas as vezes que vós tiverdes feito uma dessas coisas a um destes pequeninos, foi a mim que diretamente fizestes. Então veja que a caridade, ela está essencializada nessa condição de você aproximar o outro de Deus, aproximar o outro dele mesmo e aproximar o outro de você ao passo que você se aproxima do outro. A caridade está em uma profunda expressão da nossa essência de sermos irmãos e de vivermos essa condição de irmanação
em um mesmo espírito, em um mesmo corpo, na direção da mesma fonte, que é o mesmo Pai. Então a caridade, ela é um movimento de exponencialização, de revivificação do espírito que somos, que se constitui de modo mais e melhor com o outro, na direção do outro, e assim na direção de Deus. Como pode vós dizer que ama a Deus, detestando a sua obra? Porventura os fariseus não fariam o mesmo? Então, aqui agora eu quero entrar naquela questão que o Gustavo tão bem nos traz, da 886, da benevolência, da indulgência e do perdão, como esse núcleo constitutivo da caridade moral. Então, se nós esquecermos de tudo, Deus defenda o que a gente abordou aqui, fiquemos com a 886, que é o núcleo constitutivo da caridade moral: benevolência, indulgência e perdão. Durante muitos anos, a gente escutou na casa espírita que ser benevolente é a gente dizer mais ou menos assim: não, o Gustavo não falaria isso de mim. Talvez você tenha entendido errado. Talvez o Gustavo não tenha querido expressar o que você compreendeu. Não é assim, provavelmente não é. Isso é agir com benevolência. Também, mas não somente. A questão 100 a 104 do Livro dos Espíritos reúnem as consciências espirituais em 10 classificações, em 3 ordens. A ordem dos espíritos imperfeitos, que vai na 10ª, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Aí termina a 3ª ordem. Aí vem os espíritos de 2ª ordem, da 100 a 104. Aí são benevolentes, sábios, de sabedoria, superiores. Termina os espíritos de 2ª ordem, começa uma outra ordem, os espíritos puros. Dentro de espíritos puros, começa uma outra escala espírita, que não nos é dada a conhecer ainda, cuja o último posto, a última gradação dessa escala espírita dentro de espíritos puros é de espíritos crísticos. Então veja que benevolência, para alguém agir com benevolência, precisa ter dissipado do coração, superado na sua essência, da sua essência, as imperfeições morais relativas à impureza, leviandade, sustentação de títulos que não temos, tentativas de arrogarmos algo que nós ainda não somos, não merecemos, que está em pseudo-sábios, a neutralidade, espíritos que dizem assim: olha, eu não faço esse bem todo ainda, mas também eu não faço mal a ninguém. Eu aqui na minha casa, da casa para o centro espírita, não faço essa caridade toda, mas também não faço mal a ninguém. E tem uma classificação de espíritos de consciência, de estirpe consciencial e espiritual para isso. A questão 100 do Livro dos Espíritos nos diz qual é: espíritos neutros, dentro da categoria de espíritos imperfeitos, de 3ª ordem. E aí existem os espíritos batedores e perturbadores na 6ª colocação, nesse 6º degrau, na direção ascensional. E os batedores e perturbadores, eu sou professor, muitos irmãos, assim como eu, na necessidade espiritual profunda, assim como eu tenho, nessa época agora de aula de ensino remoto e tal, é muito comum entre os colegas ver aquela inquietude de não vai dar certo, não dá certo, não, isso não tem condição de acontecer, olha, está vendo que isso não vai dar certo. Essa também é uma faceta de quem está se batendo, de quem está se perturbando, de quem está se angustiando. Batedores e perturbadores não são só aqueles espíritos que batem em porta de armário, que batem as mesas, que manifestam expressões de angústia e que alcançam a estrutura material dos nossos ambientes. Não são somente esses espíritos. Bater-se por angústia, por desconfiança na providência, por ansiedade que é uma outra discussão, também é uma espécie de auto-perturbação, de bater cabeça consigo mesmo, não é? Dizer, não, eu não tenho essa condição financeira que vocês têm, então eu não consigo ajudar, esquecendo, como a Vivian estava falando comigo uma outra ocasião, que caridade também é irmanar um tempo, irmanar uma oração, uma prece, dizer, Senhor, eu não tenho dinheiro para ajudar na obra do sopão, na casa espírita, mas eu vou rezar pela equipe, por aqueles que vão receber a sopa. Eu vou rezar, eu vou emanar
uma energia, bons fluidos na direção desse serviço, das pessoas e da tua mentoria que ampara esse trabalho. Eu vou rezar. E uma oração também é uma expressão da caridade moral. Então veja, Estela, que a caridade moral em relação à benevolência, ela, na direção da benevolência, ela precisa ter uma firmeza de propósito de se desvencilhar de todos os atavismos vinculados aos espíritos de terceira ordem. Então, benevolência é o despreendimento de todos os atavismos que ligam o espírito ainda a um nível vibratório de frequência vinculado aos espíritos de terceira ordem. Então, quando Kardec pergunta aos benfeitores, dizem, como Jesus entendia caridade? E aí os benfeitores respondem, benevolência, ou seja, superado tudo que está vinculado aos espíritos de terceira ordem, e aí você age com beneficência, com misericórdia, com atenção, com despreendimento. Indulgência, o que é indulgência? A indulgência, ela é um tributo, um pagamento, um quanto que nós dispensamos de energia na direção da tolerância, na direção da misericórdia, na direção da empatia, de perceber o outro na condição de autêntico outro. São todas atividades e características, eu gostaria muito de lembrar, que nós podemos praticar agora em período de quarentena, mesmo em isolamento social. Perfeito, perfeito. E veja, Estela, aqui, veja que a pessoa que tem um atavismo no seu coração, no seu coração não, no espírito, e um atavismo da maledicência, por exemplo, é só ocupar o tempo de quarentena no WhatsApp falando mal de político é uma expressão do atavismo da maledicência. Falando mal da sogra, falando mal do vizinho, falando mal de um colega de trabalho, falando mal. As personas mudam, mas a manifestação do atavismo está essencializada naquela inclinação com os espíritos de terceira ordem, de baixo escalão moral. É só um pretexto político, é só um pretexto a sogra, o vizinho, o colega de trabalho, porque o cerne da ligação do padrão vibratório de comprometimento está ali na maledicência. Então, caridade é não ser maledicente. Caridade é agir com empatia, com tolerância, com respeito, com compreensão. Aí está uma vertente da caridade moral que essencializa a caridade, que qualifica o ato de caridosos sermos. Agir com misericórdia. É interessante que quando Jesus, nas bem-aventuranças, estabelece as bem-aventuranças, ele coloca a misericórdia na metade do caminho. São 9 bem-aventuranças, alguns biblistas põem 8, mas a Bíblia de Jerusalém nos traz 9, não é? Que é pobres em relação ao espírito, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, aí acabaram as 4 primeiras. Aí vem a misericórdia, que é a do meio, aí tem mais 4 depois. Puros de coração, pacificadores, os injuriados e os perseguidos. Então veja que a misericórdia está na metade do caminho. Tem 4 antes e 4 depois. É como se Cristo nos dissesse, quando vocês forem misericordiosos, vocês chegaram na metade do caminho do ser cristão. A metade do caminho se faz com a misericórdia. Até que vocês sejam misericordiosos, vocês vão chegar à metade do caminho. Daqueles degrauzinhos da escalada ascensional que são as bem-aventuranças. A misericórdia é a essência da indulgência. Não se pode ser indulgente sem misericórdia, sem comiseração do coração em relação ao outro, na sua condição de autêntico outro, sem julgamento. Sem julgamento. Não é? A Madre Teresa tem um exemplo lindo de Madre Teresa, que ela foi pedir comida para um feirante e ela estendeu a mão para um feirante e o feirante cuspiu na mão dela. Na verdade, na biografia de Madre Teresa diz que, com perdão da palavra, eu não quero comprometer o padrão vibratório do encontro, mas me perdoem, só para deixar um pouco mais justo a cena, diz que o feirante escarrou na mão de Madre Teresa.
Aí Madre Teresa foi, pegou, limpou na borda do hábito a saliva do feirante e disse assim: essa aqui o Senhor deu para mim na hora que eu lhe pedi uma comida para as minhas crianças. Aí estendeu a outra mão e disse: agora me dá uma comida para as minhas crianças. É isso. Então, o espírito benevolente é aquele espírito que já se desvencilhou do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da arrogância, da leviandade, de querer parecer aquilo que não merece, da neutralidade, de perturbar-se com a má frequência do outro, que de um modo ou outro rompe o padrão da psicosfera, daquele que ali está. Nós podemos ser benevolentes na direção da benevolência, no caminho da benevolência, não é? Nessa direção. Não há benevolência sem indulgência. Então, a indulgência tem na sua essência a misericórdia, a tolerância, a empatia. O tributo do que nós ainda não temos na direção daquilo que nós precisamos ser. Essa é a indulgência, não é? E por fim... Pois não, Vivian? Posso atrapalhar um pouco? Imagina, você não atrapalha nunca. Dá até dó de interromper a sua fala, né? Que muito nos vibra o coração, que um dos irmãos que estão assistindo falaram: o Yama me comoveu, né? E está comovendo todos nós. Mas dentro dessa fala, eu me lembrei do livro Relatos da Vida, em que o irmão X nos traz uma mensagem que se chama O Grande Caminho. Porque você fala aí da misericórdia no meio do caminho, né? Então, nós temos aí da benevolência, indulgência até o perdão, essas três forças que os espíritos conjugam, nós temos aí um grande caminho. E essa mensagem desse nome, ele nos fala o seguinte, que fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. E ele conclui no final desse texto, que ele é extenso, mas ele conta de um espírito encarnado, né? Um irmão encarnado, que em todas as dificuldades ele vai conversar com Jesus. E Jesus, ele vai falar: olha como eu lido com meu filho, com a minha esposa, com os meus colegas de trabalho. E aí Jesus sempre responde para ele: educa-te. Ele fala sempre da educação. E no final, ele fala isso: fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. E conclui, logo no finalzinho, falando o seguinte: a caridade é a chave que abre as portas do céu, mas a educação é o grande caminho que conduz a ele. Então, nesse caminho que você tem falado aí, acho que é fundamental a educação. Tanto que aí a gente vai falar na educação moral, e eu fecho esse meu raciocínio de acordo com o que você vem contando aí, relatando para a gente, né, expondo, que talvez seja por isso, que no capítulo 13, no item 12, na mensagem de São Vicente, ele vem a nos trazer um grande puxão de orelha, quando ele fala sobre, não vos disse Jesus sobre o amor e a caridade? E no final desse parágrafo, ele coloca assim: vossos males provêm todos, do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as, que seria essa educação indispensável que o irmão X nos traz. E aí você está no meio do caminho, né? Você está aí na indulgência. Então, conclua o nosso caminho. Só quis fazer uma parte porque eu me lembrei dessa questão da caridade. Sem a educação, ela fica difícil de exercitar, né? E essa educação, Vivi, que você tão radiantemente nos traz, é uma educação do espírito. Porque veja que a educação também pode ser nesse plano que você nos traz. A educação, ela não é somente o enquadramento, culto dos bons modos. Nós somos espíritos. E um dos principais desafios dos espíritas, não somente dos espíritas, mas sobretudo dos espíritas, é pensar enquanto um espírito. Porque muito raramente nós demoramos muito tempo para pensar como um espírito.
Nós pensamos como um pedaço de carne, na carne, altamente sepultados na materialidade. E a partir da materialidade pensamos. Só que a irradiação de quem pensa na matéria, a partir da matéria e encerrado unicamente na matéria, não é o pensamento no padrão vibratório que precisamos dessa educação que você nos traz. Essa educação é do espírito que somos, numa configuração de estágio de jornada. Então, eu quero dizer que essa educação do espírita sempre é do espírito que somos, não é? Você me faz lembrar com essa fala, Vivian, de uma outra passagem que está em 1 Coríntios 13, que é aquela lição linda sobre a caridade, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem caridade, como está no original grego, eu nada seria. Lá no versículo 13 dessa passagem sobre o amor, sobre a caridade, Paulo diz assim: a fé, a esperança e a caridade nos restam na nossa jornada de caminho em relação ao ser cristão, ao definir-se espírito, não é? Vamos dizer, por assim dizer. Dessas três, a mais excelente é a caridade. Então, olha que curioso. Paulo de Tarso põe a caridade acima da fé. Assim, a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, a primazia, a por excelência, é a caridade. É como se Paulo estivesse dizendo assim para a gente: olha, a caridade é o elemento de movimento, de exercício, de qualificação da fé. Sem caridade não há fé. Por exemplo, há fé, mas não é a fé raciocinada, não é a fé aquilatada, não é a fé que nos irrompe do espírito para uma condição de vida vivificada no caminho, verdade e vida, que é Cristo. Eu me lembro de uma profunda... um amigo meu teve uma profunda depressão, e a depressão foi curada dentro da casa espírita, lavando o banheiro, lavando o chão, lavando o prato. Ele disse: Yama, não é que eu não tivesse nada para fazer, e me entenda, Yama. Eu não estou dizendo que depressão é sinal de falta do que fazer, pelo amor de Deus, me entenda. Eu estou dizendo que quando eu ingressei num trabalho sistemático de lavar os pratos no abrigo de idosos, de lavar o banheiro no abrigo de me doar, de dar uma parte do meu tempo, de dizer: olha, o dinheiro é bom, importa, porque paga a luz, paga a eletricidade do abrigo espírita, compra material de limpeza. Mas eu me senti uma outra pessoa quando eu também dei do meu tempo, quando eu também fui para dentro da casa espírita. Então veja que a caridade, o trabalho, a doação de si, o exercício do seu tempo, para além da órbita do próprio umbigo, qualifica a fé, reestrutura a fé, refundamenta a fé. E Paulo nos lembra isso quando ele fala que a primazia entre fé, esperança e caridade é a caridade. Então, eu quero, a partir de agora, caminhar para a direção do desfecho das nossas reflexões, falando do perdão, porque quando a gente vive benevolência, vive indulgência e vive o perdão, nós estamos a viver o núcleo temático da caridade moral. Então, o perdão, ele ainda funciona para a gente a partir do padrão vibratório animal, instintivo, carnal. Aquele perdão diz assim: olha, eu perdoo, mas eu entrego a Deus. Ele vai pagar para Deus. Eu não quero receber nada, mas vai pagar para Deus. Eu perdoo porque é um pobre coitado. É um pobre, eu perdoo porque é um pobre. Eu perdoo, mas nunca mais cruze a minha frente. Eu não quero mais conversa nenhuma com essa pessoa. Perdoado, mas é algo que eu despejei do meu coração. Veja que o perdão, além de mal compreendido, ele ainda é uma vinculação do padrão vibratório animalizado, materializado, sepultado na órbita do próprio umbigo, egóico a extremos. Então, o perdão, ele trabalhando, e o perdão caberia um outro estudo, uma outra discussão, não é? Mas esse perdão que vai nos desvencilhando do rancor, do egoísmo, vai compreendendo o outro a seu tempo, vai compreendendo como cura, não é? Como cura. Eu tenho um amigo que está fazendo constelação familiar
e ele disse que ele precisa muitíssimo perdoar o próprio pai, porque ele cresceu sem pai, e ele, na constelação familiar, entendeu que o perdão cura a ele próprio, que o perdão pouco vai ajudar o pai. Aí ajuda, porque o perdão ajuda o outro. Por exemplo, digamos que eu tivesse alguma desavença com a Estela, e a Estela viesse a me perdoar. O perdão da Estela serviria para mim de sobrecarregar da culpa, para me atenuar no movimento de continuidade do percurso, da jornada, na direção da minha expiação. Mas o perdão da Estela não redignifica a minha consciência em relação a uma traição, em relação a uma puxada de tapete, em relação ao mal que eu fiz a ela. O perdão da Estela não redignifica a minha consciência. O perdão da Estela cura a ela, dessobrecarrega a ela própria, serve antes e sobremaneira a ela mesma, num processo de autocura e de reconciliação para comigo, mas em especial para com ela, porque a minha consciência ainda está sobrecarregada. Só estou mais aliviado, só estou menos responsabilizado do mal que eu fiz a ela, mas eu preciso me arrepender, expiar e reparar, se não para ela, para outra pessoa. A minha consciência só se redignifica quando eu reparo o mal que eu fiz, nessa encarnação ou em uma outra. Então percebam que o perdão é um processo de autocura, em essência, para aquele que o emana, para aquele que o atribui. Isso é uma expressão de caridade. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas é o núcleo temático, o núcleo duro da caridade moral. Um espírita, além da caridade... Vejam que a caridade material, a dos insumos, do produto, do desentralhamento da alma, é uma parte menos de 10% da caridade que está essencializada na caridade moral. Que não se completa a caridade material sem a caridade moral. Então, a caridade, ela é algo que nós espíritas temos como caríssima na codificação. Vamos lembrar aqui os fundamentos da codificação espírita muito rapidamente, vou só pontuá-los, por causa do nosso tempo. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, reencarnação, causa e efeito, ação e reação, pluralidade dos mundos habitados, ação dos espíritos na natureza, influência dos espíritos na nossa vida, comunicabilidade com os espíritos, caridade. Então veja que o espírita, ele tem na caridade uma referência basilar da sua formação espiritual, da sua conduta cristã. Não há espiritismo sem caridade, não há salvação sem caridade, como a Vivi ainda há pouco nos lembrou. Para além disso, em um outro momento, eu acho que não vai dar tempo da gente conversar sobre a caridade essencial que o Emmanuel nos traz. Porque além da caridade material e da moral, há a caridade essencial, que o Emmanuel nos lembra numa obra linda, numa obra de... Me deixa aqui... Só um minutinho, por favor, me desculpem. Pronto, Vinha de Luz. Na lição 110 do Vinha de Luz, o Emmanuel nos destrincha o que é a caridade essencial, que parte do processo da edificação e da redenção, do cuidado de si. O Emmanuel diz, olha, não há caridade moral e nem material sem a edificação por dentro e a misericórdia de si mesmo, o cuidado para consigo mesmo. A edificação interior do espírito que labora na caridade moral. É aquela parte do autocuidado, da edificação por dentro de si mesmo, a partir do desvencilhamento daquilo que nos aflige a alma. Mas isso pode ficar para um outro momento, para discutirmos melhor, com mais ênfase, essa caridade essencial. Por enquanto, fiquemos com a caridade material e moral como uma conjunção desse processo de lapidação do espírito que somos na direção das coisas do alto,
no caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem como guia e modelo, que veio lembrar-nos, me perdoem, através da terceira revelação, que fora da caridade, não fora da religião, não fora da igreja A, B ou C, não fora da formatação doutrinária A, B ou C, não fora da profissão de fé A, B ou C, fora da caridade, não há salvação. Perfeito, né? A caridade que envolve essa renúncia tão necessária de cada um de nós, né? Combater o bom combate, né, Yama? Aquele combate que Paulo disse, né? Se faz necessário o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que nós consigamos marchar e adquirir essa conquista tão essencial que é a evolução, a progressão, praticando a caridade. Para que nós saiamos dos impulsos generosos e que conquistemos realmente as condutas espontâneas da caridade, né? Porque não é fácil. Eu estava clicando no lugar errado. Por isso que não saiu o som, né? Eu também. A Casa Espírita Pequeninos Jesus, que é daqui de São Carlos também, que é a turma lá do nosso querido Ricardinho. Caridade no dizer. A irritação, a violência, o azedume e a dureza de linguagem, ainda mesmo para dizer boas coisas, jamais são um sinal de verdadeira superioridade. Revista Espírita, 1858, agosto. É isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, ser caridoso no falar, né? No se relacionar com as outras pessoas. Estela, querida, me perdoe, desculpe. O Chico tinha uma expressão linda, está num livro chamado Lindos Casos de Chico, do Ramiro Gama. Chico finaliza uma história lá, dizendo que em todo litro de verdade sempre cabe uma gota de amor. E quando cai uma gota de amor em um litro de verdade, essa verdade torna-se realmente verdadeira. É isso. Quando eu já ouvi algumas vezes, há muitos anos, e passei a usar também, quando você precisa dizer alguma coisa para uma pessoa, e essa não é uma coisa muito boa, você precisa fazer uma crítica, fazer uma correção, muitas vezes, do que ela está dizendo, fazendo, sei lá. Você precisa pôr açúcar na sua fala. Eu acho que essa é uma comparação bem legal. Você põe açúcara a sua palavra, açucara seu discurso antes de falar com a pessoa, para ela não se ofender, não se magoar, né? E aí você está agindo da melhor forma possível, né? Vou aproveitar, o Yama falou, né? Ele já deu a deixa, e aí eu vou aproveitar e vou falar. Porque senão, numa outra oportunidade, a gente falar de caridade essencial. Então já fica o convite, dia 16, se você tiver com tempo livre. Isso é feio, viu, Vivian? Você está convidando em público, ele não pode nem recusar agora. Ela é uma amiga querida, Estela. Eu estou achando ótimo. O pedido da vida é uma necessidade. Não é? Aí a gente poderia pensar, porque não deu tempo de falar também da caridade essencial, que muito lindamente nos traz o Emmanuel, mas também fazer talvez uma conversa sobre a verdade, que saiu agora o assunto, porque Jesus ele traz em alguns momentos a verdade perto daquilo que ele fala sobre caridade, não a palavra caridade essencialmente, mas fazer uma relação, uma conjugação dessas duas forças, né? A caridade e a verdade, o quanto que ela é significativa. Mas aí, no que você concluiu do perdão e tudo mais, essas reflexões de hoje, nos fazem pensar naquilo que na Bíblia de Jerusalém, quando vai justificar a tradução de amor para a caridade, no capítulo 13 de Romanos, ela fala que é o amor doação, não o amor egoístico, né? E pensando nesse amor doação, me lembrou a oração de São Francisco e me lembrou São Francisco. Um livro que o Divaldo até faz, né? Ele e o César Braga, Francisco Sol de Assis, que eu li,
que esse mensageiro da paz, esse apóstolo da paz, ele vem nos mostrar que para a gente atingir a paz, nós precisamos exercitar a questão 886, a benevolência, a indulgência e o perdão, que é o remédio para a alma, em amor-doação. Porque São Francisco, nessa oração, que foi atribuída a ele em 1913, todo o final dela é que eu leve, que eu leve, que eu leve. Que eu leve o amor, que eu leve o perdão, que eu leve a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, enfim. E ele termina perdoando que se é perdoado, né? Uma das últimas frases, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, para a gente alcançar essa paz, é preciso esse amor-doação que você falou aí, e a Bíblia lá de Jerusalém nos fala. Mas nós agradecemos muito a sua disponibilidade de vir nos dar essa aula, fazer vibrar os nossos corações. E vou repetir, porque realmente o nosso irmão aí falou que você emocionou ele. Com certeza você emocionou muitas pessoas, contribuiu para a reflexão, para a reforma íntima de muitas pessoas, praticando essa caridade aí para conosco, né? Muito obrigada. E aí a gente faz um outro convite, né? Antes de você concluir, se você concluir e fazer a oração final para nós. Sim, sim. Vívia, a gente tem mais 2 minutinhos no máximo? Sim. Temos? Mais 2 minutinhos. Eu tenho um caso de um amigo que falou que o irmão dele estava noivo da 7ª companheira. Da 7ª. Ele casou 7 vezes e, nessa ocasião, no almoço de domingo, ele estava comunicando à família que no domingo seguinte ele ia trazer a noiva para noivar no almoço, e era o 7º noivado dele. Daí o pessoal naquele almoço de família, não, mano, não casa, não tem por que casar, pelo amor de Deus, você ainda não está preparado e tal, enfim. Aí teve aquela briga toda naquele almoço de domingo, aquela cena que nenhum de nós conhecemos, né? Nenhum de nós conhecemos, enfim. Aí ele pegou, deu uma exclamação em todo mundo, bateu a colher no prato e a mão na mesa e disse, mamãe, você vai ficar calada aí na ponta da mesa. O pai já tinha desencarnado, só tinha a mãe comia tranquilamente enquanto eles tentavam se acertar. Aí ele disse, mamãe, você vai ficar calada, você não vai falar nada, não, vai deixar esse pessoal dizer esses despaltérios comigo. E a mãe dele descansou os talheres do prato, olhou no rosto dele e perguntou assim para ele, meu filho, eu vou te fazer uma pergunta porque você me cobrou uma posição. Eu quero saber se você casaria com você. Você casaria com você? Então eu penso que a caridade esse trabalho. Eu seria o meu melhor amigo, eu seria alguém que contaria comigo mesmo no momento de aflição. Eu seria um bom companheiro de jornada sobre o causticante sol de um árduo serviço. Eu casaria comigo. Eu confiaria em mim para ir a um atendimento fraterno, sendo eu que me atendesse lá do outro lado. Então, eu sou uma companhia boa para mim mesmo. São algumas questões que a gente precisa se perguntar, porque a velha questão 919 do Livro dos Espíritos, que Agostinho de Hipona nos lembra, de passar em revista um exame de consciência para com o processo de... Isso também é uma essência da caridade. Como lição de casa, eu queria deixar aqui para todo mundo a sugestão de ler um poema do Chico chamado Tudo é Amor. É o nosso dever de casa até o próximo encontro. Tudo é amor. Chico Xavier. Se eu não me engano, é o André Luiz que o ajuda, não dita, mas o ajuda no processo de harmonização para que ele escreva esse poema. Então, veja, a caridade é a expressão mais terna, mais cristã, que nos qualifica num padrão vibratório que nós precisamos operar em função da jornada espiritual de adiantamento moral que nós necessitamos.
e que nós nos encontramos em relação à exortação do Cristo, do ser de perfeitos, do caminhar, do melhorar-se, não é? Fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, amando-os nessa direção. Então, a caridade é aquele elemento que nos qualifica enquanto filhos do Pai, na direção do que nós realmente somos, o Espírito, a Nefesh, o ser vivente, que veio do próprio Deus. Que mobilizemos nós esse processo de energia vibracional e que nos qualifica na direção do que nos mostra a caridade, assim como entendia Jesus. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, amigos protetores que nos acompanham, que tantos eram. Gratidão te expressamos a vós, Senhor, e a teus obreiros e obreiras da vida eterna, por esse instante de alimento espiritual, de pão espiritual aqui partilhado em torno da luz de vossa doutrina luz. A partir do Espiritismo, nós fomos nos alimentando dessa energia que tu nos concedeste. Senhor, gratidão. Amigos espirituais, gratidão. Que esse pão espiritual que aqui nos foi servido a todos nós, as nossas companhias espirituais, possa nos fortalecer para que enfrentemos os nossos atavismos mentais e morais, e na superação deles, mais caridosos conosco mesmo e com os irmãos, vençamos, nos tornemos a melhor versão de nós mesmos, irmanados pela tua doutrina luz, comprometidos com a caridade a partir do Espírito que somos. Inspirai-nos, sê conosco, protegei-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nossa. Bom, muito obrigado. Nós já contamos com você, então, né, Uyama? Dia 16 você já está aí, né? A Vivian já te agendou. Então, eu agradeço agora aos amigos todos que nos acompanharam. Hoje teve gente de todo lugar, muito obrigada. Esperamos que vocês todos tenham uma noite de sábado maravilhosa, um domingo muito bom. Nós vamos voltar, esperamos estar de volta todos aqui no sábado que vem, que sábado que vem também tem convidado, né, Vivi? O Arthur Valadares, nosso queridíssimo amigo, irmão e companheiro. Que nós roubamos de Minas Gerais, tá bom também. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, a gente volta então no próximo sábado. Um abraço, queridos, até mais. Tchau.